Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 88. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. O que diz o artigo 88, então? Temos a hipótese do artigo 13, que está inserido dentro da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Ou seja, quando ocorrer algo que possa prejudicar o consumidor, tendo em vista defeitos, decorrentes aí do projeto, da fabricação, da construção, da montagem, da manipulação daquele produto ou serviço, aí apresentando um risco ao consumidor, se aplica, portanto, àqueles aspectos da responsabilidade pelo fato do produto do serviço. E aqui faz referência ao artigo 13, parágrafo único deste Código, que diz e trata sobre a responsabilidade do comerciante. O comerciante é igualmente responsável, e ele irá responder quando o fabricante, ou construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, o produtor, o construtor, o importador, ou quando não conservaram adequadamente os produtos perecíveis. E aí temos o parágrafo único do artigo 13, que diz o seguinte: aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, o que acontece? Um consumidor que foi prejudicado em um determinado produto, ele pode processar o comerciante, pelo fato de que aquele produto ocorreu o defeito de fabricação, e ele processa o comerciante, e o comerciante terá o direito, então, de processar aquela fábrica daquele produto, a origem daquele produto. Isso se chama ação de regresso. É quando há a possibilidade aí daquele que foi primeiramente processado e perdeu a ação, processar o outro que foi o responsável primeiramente. Então, temos aí que é necessário e é possível, que seja ajuizada em processo autônomo. Então, uma vez que o consumidor processa o comerciante e ganha uma indenização, aquele comerciante tem o direito de ação de regresso. Ele pode processar a empresa que fabricou aquele produto para tentar aí, basicamente, arcar com aquelas despesas, ou com a participação naquilo que ele causou o dano. Então, é possível fazer isso em processo autônomo e ainda facultará a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos. Pode ser tanto um processo separado quanto no mesmo processo em que aquele comerciante perdeu aquela ação, ele poderá continuar aquela ação agora pleiteando a repartição daquele valor com o causador, no caso o fabricante. É vedada a denunciação da lide. E aqui um ponto muito interessante. Houve uma certa tendência dos tribunais em não aceitar essa vedação à denunciação da lide. Ou seja, quando há um processo judicial e outra pessoa é devidamente responsável, é possível utilizar-se do instituto da chamada denunciação da lide, que é chamar essa outra pessoa para responder na ação. Então é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico, para justamente possibilitar a celeridade processual. Porém, aqui está vedada essa denunciação da lide, no sentido de que em processo de consumo é vedado, porque poderia implicar em uma maior dilação probatória e gerando aí então uma maior produção de provas e talvez algo que fosse inútil e acabaria trazendo empecilhos para o interesse do consumidor. Então o STJ passou a interpretar de forma a verificar esse artigo. Essa vedação foi pensada pelo legislador para beneficiar o consumidor. Então deve ser invocada por ele em seu interesse e não pelo denunciado para eximir-se de sua responsabilidade perante o denunciante. Então
tendo em vista aí, por exemplo, um consumidor, ele compra um produto em uma determinada loja, por exemplo, um celular, e esse celular acaba tendo um seu defeito, né, um defeito de fábrica, e não se sabe quem é que produziu aquele celular propriamente, não há o endereço ou não há forma de contato com o fabricante. Então aquele consumidor pode processar aquele comerciante, esse comerciante terá o direito de regresso contra aquele fabricante e ele não poderá denunciar a lide, ou seja, ele não poderá, logo no processo em que ele foi chamado ao processo, foi citado para responder, ele não poderá chamar ao processo o fabricante. Ele deverá fazer primeiro a sua responsabilidade naquele processo e depois ele irá ter aí o direito de ação de regresso contra o fabricante. Ele não pode chamar a pessoa responsável para responder no processo propriamente. Então, o artigo 88 trata disso, né, sobre essa questão da ação de regresso previsto aí no artigo 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 88 estabelece, então, a ação de regresso ela pode ser ajuizada tanto em processo autônomo como dentro dos mesmos autos, né? Então, esse é o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.